Verificando conexão, já ao vivo. Vamos aguardando as pessoas entrarem. Hoje é dia de live aqui do meu canal. E hoje vai ser com uma amiga, jornalista, repórter, apresentadora, que tem uma trajetória muito parecida com a minha. Veio do Sul. Vou te falar, porque para ser jornalista tem que ter coragem. Coragem para fazer essas mudanças, para deixar a casa. Tô vendo a Amanda Campos, nossa repórter da SBT também aqui, que sabe bem o que é deixar a casa. A Amanda até era do interior, né, Amanda? Não era tão distante. Eu sou do Rio de Janeiro, então para mim foi uma grande mudança vir para São Paulo. Oi, gente! Muito legal tá vendo todo mundo por aqui, entrando aos pouquinhos. Vamos ver se Carol já solicitou. Carol, quando você quiser e puder solicitar, ó, Carol já solicitou. Vamos ver se ela já solicitei, Carol, esperando por você. E aí, como eu estava falando, né? Quem vem de praça como eu sabe o que é. E para quem não entende, praça é o seguinte: as cabeças de oi, tudo bom? Pera, deixa eu me ajeitar aqui. Oi, galera. Eu tô Já tava achando o ouvindo antes de máximo começar porque, a cara, falar aqui. é em função mãe, né? Como é que você se organizou hoje para falar comigo essa hora? Vou te dizer que o esposo o jornalista está trabalhando, que amanhã tem jogo aqui em Porto Alegre, de Libertadores. Mas a vovó tá aqui, a sogra tá em casa. Hoje a gente conseguiu organizar a Que agenda, senão tinha uma maravilhoso! pipoca correndo por aqui. Que bom! Mas ela dorme cedo, a Isabela? Cedo mais ou menos, né? Assim, para uma criança de menos de 2 anos, 9, 9h30 da noite, assim. Mas a casa não para muito antes, então ela É, vai no ritmo da família. bom, gente, Carol Aguaidas, amiga, jornalista, repórter, apresentadora, como eu falava, uma super gauchona, que a gente brincava muito lá dos sotaques, né? Rio Grande do Sul. Quando a gente trabalhava aqui junto no SBT de São Paulo, a Carol acabou saindo por uma decisão dela, né, Carol? Voltou para o Sul por uma questão familiar. E eu sempre falei que quando ela me contou assim, meu coração ficou aquecido. Ai, que delícia poder voltar para perto de casa. Porque não é fácil. A gente sabe que profissionalmente é bom vir para São Paulo, para uma cabeça de rede, mas não é fácil, né, Carol? Se apresenta, conta um pouquinho dessa tua trajetória para a gente, que é tão parecida com a minha. Exatamente. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Eu falava com a Lívia um pouco antes, que a gente sempre se identificou muito, eu acho, né, Lívia? Eu fui um pouco antes para São Paulo, em Sim. 2012, tu foi um pouquinho depois, Fui né? em 2014, vim em 2014. Mas a gente já se conhecia do vídeo, porque a Lívia trabalhava já no SBT no Rio de Janeiro, eu trabalhava em Porto Alegre, trabalhei 2 anos no SBT de Porto Alegre antes de ir para São Paulo. E por uma coincidência, a gente teve um mesmo chefe, que sempre foi um cara muito legal, que é o Diego San Germano. Hoje ele tá no Rio de Janeiro, né? Ele saiu de Porto Alegre e foi pro Rio, ele que é paulista também. Então a gente pôde acompanhar um pouco da caminhada de cada uma. Assim, a minha jornada começou há muitos anos atrás. Não façam cálculos, mas me formei em 2006. Antes disso, eu já trabalhava aqui em praça. A gente sempre fala que a gente trabalha muito enquanto estagiário, né? Eu sempre quis fazer estágio, comecei a fazer estágio logo que eu entrei na faculdade. Assim, foi o período inteiro, né? Toda a vida da faculdade. Eu fiz a PUC aqui no Rio Grande do Sul. Em Sim. 2006, eu me formei e já trabalhava como jornalista. Assim, eu comecei em rádio, que eu sempre gostei muito. Então, eu venho de uma escola muito legal, que eu acho Sim. que é uma escola que nos dá toda essa cancha de saber falar ao vivo, de conversar com as Improvisar. pessoas, improvisar, não ter aquele texto decorado. E acabei indo para a TV, assim, porque surgiu uma oportunidade. Eu sempre gostei muito de desafio. Ah, não sei fazer, mas vamos lá. Nunca digo que não sei, vamos lá que eu vou saber, sabe? E Exato. assim Eu falo foi. isso tanto aqui, assim, experimenta, se permita, vá além, né? Sai da casinha. É muito mais confortável pra gente. Eu podia estar até hoje no Rio de Janeiro, você podia nunca ter saído do Sul, onde tem sua família, onde você tinha o seu conforto já de estar numa emissora há anos, né? Exato. E é confortável, é a nossa língua, é a nossa casa. Você olha para o lado, você conhece todo mundo, você tem fonte, o que para jornalista é muito mais fácil, né? Quando eu deixei o Rio de Janeiro, eu estava num momento muito feliz. Não foi uma coisa assim, eu odeio o Rio. Pelo contrário, eu tinha um chefe que eu adorava, que era o Diego, eu tinha amigas, o SBT é uma casa muito parceira, né? Muito boa de trabalhar. Não era difícil, mas o Leandro acabou vindo a trabalho e eu acabei seguindo. E profissionalmente, todo jornalista acaba querendo
ir para um espaço maior do que uma praça, né, Carol? Eu acho que sim. A gente falava muito aqui que a nossa caminhada com os nossos maridos também foi muito semelhante, né? O meu marido é o Gustavo Berton, ele é repórter esportivo. E ele foi para São Paulo primeiro. Gaúcho também, ele acabou indo. E aí a gente sempre diz assim, a gente sabe que tem que ir. Mas quando chega a proposta, quando a pessoa te chama, você fica assim, ó, e agora? O que eu faço? Né? É assim, isso em tudo na nossa caminhada, né? Quando você recebe uma proposta para trocar de emprego, para ir para outra emissora, para fazer uma outra E coisa tem que ter diferente. coragem, né? Porque assim, a gente apaga, não apaga a nossa história, mas a gente vai ter um recomeço, né? Eu imagino Exato. que você tenha sentido isso, assim, é recomeçar. Sempre reescrevendo, exatamente. E E como... aí, mas só antes de São Paulo, aí eu trabalhei muitos anos aqui, num resumo geral, em rádio e em televisão. Passei por quase todos os veículos aqui do Rio Grande do Sul. E aí, em 2010, eu fui para o SBT, contratada pelo Diego, que me assistia na Band, enfim, gostou do meu trabalho e me levou para o SBT. E aí, o que é legal, acho que a gente falar, que muita gente que deve estar nos acompanhando aqui também de cidades menores, é que todo o Sim. nosso trabalho a gente tem que pensar que ele sempre é visto por todo mundo, né, Lívia? Seja em Porto Alegre, seja no interior do interior do interior, a Dá o gente teu sabe que melhor, sempre tem né? alguém nos acompanhando, né? Seja também em televisão, em rádio, em jornal, escrito, o que você for fazer. E desde que eu fui para o SBT, assim, teve uma feliz coincidência de que acontecia muita coisa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A SBT tinha um repórter da rede, que a gente chama, que era um repórter que fazia as matérias para São Paulo, só que ele era um. E sempre tinha mais do que um assunto aqui. E aí, desde que eu fui para a SBT, eu comecei a sempre fazer reportagem que ia para a rede, entrada ao vivo que ia para a rede. Às vezes o Diego me falava assim, São Paulo quer uma entrada ao vivo do inverno no Rio Grande do Sul. Às 2 da manhã, tudo bem, Carol? Eu dizia, tudo bem, eu faço. Aí eu tentava 1 da tarde e ficava. E realmente eu não via problema, eu fazia com gosto aquilo. E foi assim que o meu trabalho foi sendo conhecido. Aí em 2011, eu acho, fim de 2010, eu recebi o convite para cobrir férias em São Paulo. Ia passar uma semana, passei um mês. Foi uma temporada muito legal, onde eu conheci vários dos nossos colegas de trabalho, inclusive os nossos chefes do SBT de São Paulo depois. E aí, logo em seguida, surgiu uma oportunidade, era uma vaga que tinha a ver com o perfil que eles já conheciam do que eu fazia, que era fazer reportagem, era fazer entrada ao vivo, era fazer matéria. E aí eu tive aqueles 4 dias que te dão para pensar, para mudar a vida inteira. E aí arrumei as malas e fui. E aí em São Paulo fiquei quase 10 anos. Não cobri férias, mas tive que pleitear, né? Fiquei lutando por uma vaga. Mas também, assim, as coisas foram acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma praça que sempre tem muita matéria. A gente tinha também uma repórter, mas, assim, sempre precisava de mais. E eu acho que tem um pouco disso, de que todo mundo que esteja nos vendo, que está começando, que tem vontade de entrar nesse caminho, é isso que a Carol disse, assim, 2 horas da manhã, puxa, eu podia estar dormindo, realmente. Mas você também, se você quer um lugar ao sol, é você que vai ter que galgar, né? Deixa os outros dormirem, quem já está ali, faz você. Em algum momento isso vai mudar. Mas para a gente mostrar o nosso trabalho, aceitando o link ao vivo a hora que for. Quantas vezes a gente fez SBT Notícias madrugada inteira, não foi, Carol? Inteira, assim, né? Isso, madrugada inteira, literalmente, né? De Isso sexta até para hoje, sábado, né? de sábado para domingo. E acho assim, as pessoas também falam, enquanto você é jovem, acho que a gente ainda é jovem na profissão, Claro. enfim, tem muita coisa para fazer. Mas a gente com mais de 30 anos, né, com 35, 36, estava lá, trabalhando a madrugada inteira até às 6 da manhã, chegando em casa às 7, porque eram coisas que a gente queria fazer, que de fato foram importantes para nossa caminhada. Claro, você sempre tem a opção de dizer, não quero fazer isso. Claro. Mas que não são menos por serem em horários diferentes, né? Eu sempre falei isso, assim, acho que não se minimiza porque é na madrugada ou é no horário nobre. É menor. Né? Até porque o horário nobre depende muito de quem assiste também, né? O horário nobre para quem trabalha. O SBT fez muito, né? Ficou muito bem com aquele jornal da madrugada que não tinha. O Severino Carioca Severino o cara tá falando, se você quer um lugar ao sol, tem que madrugar. Tem. Literalmente ou não, mas assim, você tem que estar ali e não ter medo, e dizer topo, 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 quantas vezes forem necessárias, né? Leandro já perdeu férias, eu já perdi, já em quantos feriados? Agora nessa pandemia não existe feriado, né? Você acabou de ir para o Sul, tô vendo você direto trabalhando, de formas diferentes, inclusive, né? Lá com a sua câmera. E assim, Exatamente. vamos à luta. Agora. E a gente vê quanta coisa tem para se fazer, assim, né? Às vezes a gente tá num lugar, né? Assim, eu, por exemplo, realmente, como você falou, tava numa situação super confortável, fazia muitas coisas que eu gostava, eu apresentava o jornal, que era uma coisa que eu sempre gostei, sempre quis fazer e consegui fazer por muitos anos no SBT.
fazia reportagem, né? Trabalhava num lugar legal, tinha minha casa, tava com a minha filha, meu marido. E aí, às vezes, você fala assim, mas eu quero outras coisas também além disso. E aí é a hora de tomar coragem e recomeçar e ver que tem muitas outras coisas legais, né? Que a E gente sempre quanta fala, assim, que coisa o você jornalismo oferece. agora está levando para o interior, voltando para casa? Quanta coisa da praça, da rede, você está levando com você? Essas Exato. experiências ficam. E quando você toma a decisão de voltar, você já era uma outra Carolina, com muita bagagem, muito diferente, né? E se tem alguma coisa que eu sempre falo que ninguém tira da gente é o conhecimento, a experiência. Isso a gente leva, né, com a gente para onde a gente for. Então, tudo que a gente adquire, por isso que eu acho que a gente sempre tem que pensar que tem alguém que está vendo o teu trabalho, que tem alguém ali que está te julgando, seja com uma crítica ou positivamente, porque a gente sempre tem que dar o nosso melhor, porque é isso que a gente leva com a gente, né? É claro que aprendendo com os erros, mas é muito mais os acertos, as experiências que a gente tem, que a gente carrega com a gente. Então, hoje, retornei para onde eu queria, né, para minha casa, tô fazendo vários trabalhos diferentes e a gente nota assim muito claramente, sabe, Lívia, a diferença não de ser melhor profissional ou não, mas Não, mas de uma depois cabeça muito mais ampla, de muitas coisas que a gente viveu, né, em cabeça de rede, que a gente chama em jornais, que falavam para o Brasil inteiro quando você retorna para falar por um estado, né, assim, que é tão importante quanto, e se acaba, assim, por questão das pessoas te conhecerem, enfim, acaba sendo até muito mais, porque são lugares menores, mas com uma experiência, né, assim, muito legal, que eu acho que a gente também serve para a gente somar isso, né, aos colegas de trabalho com quem a gente e agora você passa a está trabalhar junto. que eu sempre falo assim, eu fui uma estagiária muito quieta, eu fui uma universitária muito quieta, logo quis fazer estágio, eu quis fazer, eu pedi para sair para fazer matéria, eu acho que essa sempre fui eu. Eu também me sinto uma profissional inquieta, acho que você é um pouco assim, tanto que você acabou saindo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para vir para o Sudeste, para São Paulo. Gente, São Paulo é um mundo, né? É gigantesco. E você tem que, para você se adaptar, não é tão simples. Mas era ali tinha ali um objetivo. E aí, quando você retorna, quando você. Bom, agora eu sou mãe, eu tenho algumas prioridades um pouco diferentes, isso também já é mais possível, porque você já se doou por muito tempo, né? Eu acho que É, esse equilíbrio é muito interessante. e eu acho que essa palavra que você falou que é muito correta, assim, acho que o jornalismo faz com que a gente se doe demais, se doe ao próximo quando a gente conta uma história, quando a gente entra na vida daquela pessoa, né, para saber o problema que ela está passando e tentar ajudar através do jornalismo e no nosso dia a dia, na nossa rotina também, que é a doação de horário, de sair de casa, de não ter o almoço aos sábados, domingos e feriados com a De família, o tentar. Natal, o Ano Novo. Exatamente. Você sempre escolhe um feriado ou outro, né? Você Então, não vai tudo ter isso os sábados, às vezes você vai Tudo ter isso são pouco. doações, né? E E, fora isso, mas eu lembro no acho. Rio de Janeiro, isso era muito, muito gritante para mim, porque teve uma época que eu era jornalista e ia ver com os meus pais em casa. Então, quando tinha um grande acontecimento, uma tragédia, uma chuva, tava todo mundo voltando para casa e eu tava indo para o lugar. Imagino quantas vezes você viveu isso. Na pandemia, quando estava todo mundo fechado, a gente estava lá. Todo E mais dia. do que isso, né? A Não, pandemia, todo esse primeiro ano, praticamente, eu ainda estava em São Paulo e trabalhando. E eu vou dizer que talvez foi um dos períodos que eu mais trabalhei, que a gente mais trabalhou, porque a gente teve muitas baixas na equipe, muita gente que ficou em muito. casa porque era, né, grupo de risco ou porque ficou doente. E aí eu, por exemplo, trabalhei todos os sábados durante de março a julho, trabalhei todos os sábados sem folga, né? Sextas-feiras à noite. Então a gente acaba fazendo isso, né? Quando é para as pessoas se aquietarem, né? A gente trabalha mais, mas com o intuito, claro, de sempre levar o nosso trabalho adiante, assim. Então, esse caminho a gente sabe que todo jornalista passa por isso, né? É muito difícil um que não passe, mas eu sempre falo que a gente faz porque a gente de fato gosta. Então, quando a gente Aliás, não gosta é do que a gente reclamação, faz, né? Quando a gente está contando tudo isso, não é com tom de reclamação, porque a gente faz com muito prazer, né? exatamente. Mesmo assim, somos humanos e tem momentos que você está cansado, que você está fazendo, mas está cansado e ainda assim é quase uma missão, né? Você fala, não, mas eu tenho que ir, eu sei que isso vai dar matéria, eu sei que isso é importante. Então, é a nossa missão, não tem jeito. Acho que É. todo mundo que estiver ingressando tem que pensar: gosto mesmo? Sou feliz fazendo isso? É televisão, é rádio, é internet? Aliás, eu já tenho até dúvida que o Rai Mendes estava perguntando assim: vocês conseguem ajudar um youtuber que não quer ser famosinho, mas que sonha em realmente ser jornalista? A internet hoje é um caminho incrível para todo mundo que está começando, para esse povo que está começando, né?
E é ali onde você tem a autonomia de ter o seu próprio canal, né? Nenhuma emissora que a gente trabalhar, a gente vai ser o dono do negócio, assim, né? Né? Já que a gente não é um Silvio Santos da vida. Então, a gente sempre vai ser chefiado por alguém e vai, bem ou mal, vai ter que seguir algumas regras gerais, né? De convivência dentro de uma empresa. Então, eu acho que a internet, seja um canal no YouTube, muita gente tem feito, né? Canal de notícias no Instagram, enfim, Sim. várias outras opções que a gente tem. Eu acho que é um grande caminho para começar, que é onde você pode acertar e errar, e às vezes você pode ter uma repercussão incrível que você nem faz ideia de que pode acontecer através do seu canal. Então, acho que está no Aliás, caminho certo. exatamente. O Rai também está perguntando assim: eu quero fazer estágio, onde eu começo? Eu já tenho 33 anos. Não tem essa de estar velho, Rai. Esquece isso. Agora, você na faculdade já procura o quanto antes. Não tem. Eu me lembro que assim, no meu primeiro, segundo semestre, eu já estava fazendo estágio. Depois é muito mais difícil. Para você se formando conseguir estágio é mais difícil. Você já formado conseguir emprego sem nunca ter feito estágio é muito difícil. Então, não pensa muito. Começou a faculdade, já corre para o estágio. Agora, assim como a Carol disse, a internet hoje, gente, a gente tem um celular que é uma câmera incrível e que você pode se permitir fazer vídeos, ver como é que você fica, né? Tentar passar a sua informação. Eu sempre falo isso. Se permita gravar o vídeo e ver se as mensagens que você quer passar está sendo passada do jeito que você queria, publica. Eu não tinha nada disso no meu tempo. Carol também não. Era. Lívia, a gente nem tinha um celular, né? Quando eu trabalhava em rádio, a gente tinha que parar num orelhão, que talvez muitas pessoas que estejam nos acompanhando nem saibam o que é, ou né, ir até um telefone fixo e aqui, ó, telefonar, discar para entrar no ar. Hoje a gente tem exatamente como você falou, uma câmera na mão. E digo mais, né? Agora que eu estou fazendo alguns trabalhos como freelancer, trabalhando em vários canais diferentes, hoje com a vida de vídeo repórter, que cada vez mais está sendo utilizada, não julgo se é bom ou se é ruim, mas de fato a Sim, gente tem isso em grandes canais de televisão. O sim. celular que eu estou agora fazendo a live é o mesmo celular que eu utilizo para entrar para o Brasil inteiro. Então, Isso hoje é tudo muito mais fácil. repórteres, grandes correspondentes internacionais hoje são vídeo repórter. Com raríssimas exceções, às vezes uma grande cobertura, né? Que você precisa de um cinegrafista porque precisa ter amplitude ali para mostrar muita coisa. No geral, os nossos grandes correspondentes são. Então é isso, a gente não está aqui para julgar se é porque é mais barato, se não é, se fica mais simples para emissora ou não, mas é um caminho de levar informação, é mais fácil. E talvez para você hoje, acho que você faz alguns trabalhos hoje como vídeo repórter também. E deva ter também um lado interessante ali de você conseguir ir para qualquer lugar, né? Tá em qualquer canto, não sei. Eu acho que é uma experiência. É mais aprender, não é? É mais um caminho a aprender. É mais um caminho e é isso, né? A gente que sempre esteve acostumado, eu gosto muito de trabalhar em equipe, que é o que a gente faz sempre em televisão. Você se vê no momento trabalhando em televisão, só que é só você. Você que produz, você que pensa, você que entrevista, você que faz tudo. Mas de fato é isso, eu acho assim, não julgo o bom ou o ruim, se é custo, benefício, o que que é, Sim. mas é um caminho talvez sem volta nesse sentido de que cada vez mais nós teremos veículos trabalhando dessa maneira, né? Fazendo rádio e TV ao mesmo tempo, pelo Acho que celular. é sem volta, né? Acho que é sem volta. Então eu acho que o importante, seja para gente, profissionais que né, já trabalhamos em grandes veículos, ou para quem está começando agora, é saber que esse é um caminho que você pode usar esse caminho desde já. Você pode começar agora mesmo com o seu celular na mão. Não precisa nem de luz. A gente põe uma luzinha, nem de luz precisa. Você escolhe um ângulo, coloca lá a sua câmera. Não grava meio-dia, né, Carol? Com aquele sol em cima, não grava no contraluz. E o resto você vai se adaptando, né? Agora, a gente está vivendo um momento de muita fake news. A gente está vivendo um momento em que todo mundo... Sabe aquela coisa? Todo mundo é técnico de futebol, hoje todo mundo é jornalista. Então, quem realmente está ali querendo, estudando, se profissionalizando de fato, eu acho que tem diferencial, né? É diferente do que a Carol está dizendo. Hoje ela é uma jornalista estudada, formada, com uma super experiência que pega a câmera dela e vai fazer matéria. Mas ela sabe a seriedade de ouvir os dois lados, de procurar a verdade, de procurar boas fontes. Então, eu acho que antes da gente pensar na carinha bonitinha, na maquiagem, e se alguém vai estar filmando a gente, para quem estiver nos ouvindo e querendo ser um bom jornalista, procurar a verdade, as boas fontes. Isso é importante de verdade, né? Ó, Isso só um minuto. Ipojuca, Porto de Galinhas, povo já assistindo a gente de lá, mandando beijo.
Beijo, gente. Hoje é dia do beijo, hein? Beijo. É, dia do beijo, exato. Mas eu Fala. acho que... Não, eu acho que, né, se a gente, com quem a gente conversa são pessoas que querem fazer o bom jornalismo, isso é essencial, né? A gente tem visto agora, com esse período de pandemia, e a gente vê assim, até mesmo na nossa família, você deve ver isso também, né? E vê tanta gente que a tia, o tio, não sei o quê, manda no grupo, né? Ninguém confere informação, ninguém vai atrás. Então, eu acho que o nosso papel é essencial, muito nesse momento e em tantos outros também. Então, assim, você quer ter o seu canal no YouTube? Ah, mas eu não sou formado, mas eu não sei o quê. Tranquilo, você pode fazer. Mas você vai Sim. atrás da informação, você vai conversar com as pessoas, você vai ter a informação correta para passar adiante, né? Eu acho que se você começa assim, você já começa bem, né? Que aí a pessoa já sabe que, nisso eu posso confiar. Então, acho que isso Então, é essencial. dê a cara a tapa, se teste, mas pensa que ali você tem uma responsabilidade com aquela informação, independentemente de ser profissional ou não, de ser uma jornalista formada ou não, né, Carol? Porque isso vai passar uma credibilidade. As pessoas vão gostar de você por causa disso. Né? Porque elas sabem ali que estão recebendo informação minimamente ali checada e tudo mais. Só uma coisa, Cris, você que está perguntando, vai ter quinta-feira live, sim. Eu estou fazendo uma live quinta-feira com os estudantes. E vai ter sim, tá? Então, 8h45 também. Carol, vou entrar em umas perguntas aqui que eu recebi. E aí a gente vai conversando a mais. Eu vou falar uns nomes, mas assim, nem todos eu anotei. Tinha gente que repetia a pergunta, mas o Rian Roberto, ele fala assim, vídeos de YouTube, jornal de internet, é um começo para entrar na TV? A gente até já falou um pouquinho disso, mas você acha que pode ser um começo para TV? Eu acho que sim, porque eu acho que é ali que você começa justamente a treinar como é que você fala no celular, que depois dela que vai virar uma câmera, né, com cinegrafista, Claro. seja lá como for. É ali que você vai pensar como é que você vai organizar o seu raciocínio e o seu pensamento, como é que você vai buscar a informação. Então, eu acho que todas essas formas, ou seja, pegando aqui o espelho, né, o controle remoto da net e testando como se fosse uma entrada de rádio, enfim, acho que tudo isso é válido para depois você saber assim, não, eu acho que eu tô bem, eu tenho condições de fazer um teste numa empresa maior, né, de conseguir agarrar uma oportunidade. Acho que é assim que a gente tem que começar. E a gente sabe que na internet, por exemplo, a pessoa não vai ter ali um tempo programado, ela tem uma linguagem mais informal de falar, mais coloquial, mas isso vai trazer para ela improviso, né? Sempre vai ser benéfico, gente. Então, você está fazendo um vídeo sem grandes regras, mas que você tem, como a gente comentou, alguns critérios assim de checagem de informação e tudo mais, você está praticando. Tudo é positivo, né, Carol? Exatamente. Quem dera a gente ter tido isso no começo. Porque eu comecei exatamente. fazendo um ao vivo, com aquela cara assim de assustada. Tô no ar, vamos lá, né? Não tem o que fazer, Eu não sei como é que vai ser, mas eu trabalhei numa praça da Rede Globo, da região dos Lagos, que eu entrava ao vivo com alguém gritando, vai! Eu nem ouvi. Passei muito por isso, era a mão pra cima, aqui a mão pra cima, baixava a mão, tinha que sair falando e torcia para que desse tudo certo. Mas sempre dava, torcia sempre para dava que o certo. apresentador não tivesse mudado a pergunta, né? Que ele combinou com você. Porque Não você havia nada. está com a resposta. Exatamente. Bom esse passado. Agora a gente ouvir é muito tecnológico, né? Que luxo! Bom, e aí também temos quê? Até demais, né? Tecnologia é demais, às vezes a gente até nem sabe como usar tudo. E aí também pergunta, ele pede dicas de postura, leitura, articulação. Achei isso muito legal, porque é uma pessoa que está praticando pela internet, pelo que eu entendi, mas que está ali preocupado com o todo, né? De como falar, de como se posicionar. O que você daria de dica para essas pessoas? Não, eu acho que a primeira coisa é você se ver, né? Você se assistir, que é isso. Seja com espelho, seja gravando vídeo no seu celular, com o microfone que é o controle da net. E você ali pensar num texto, numa informação, pegar alguma coisa que você viu que está acontecendo e começar assim mesmo o treino, né? Porque acho que o importante é a gente começar a entender para um dia a dia, principalmente de um repórter, de uma entrada ao vivo, de né, de você ter que falar ali sem um papel, é você saber organizar o seu raciocínio. Que parece muito fácil, né? A gente fala, não, mas entrou ali, era 30 segundos só. Mas você tem que organizar o seu raciocínio e não decorar. A minha dica sempre é não decorar. Porque se você decora e esquecer meia palavra, meu amigo, você tá lascado. Então, assim, organiza as ideias. Organiza as ideias, pensa, os tópicos importantes são esses. Muitas vezes, hoje em dia, todo mundo carrega o celular. Eu ainda gosto do velho papelzinho, sabe, Lívia? Coloca ali palavras principais. E aí vai pro jogo, e aí começa a treinar, postura clara, a gente sabe, né? Não adianta mesmo numa live, eu não posso ficar aqui jogada falando contigo. Não!
bem posicionada, né? Arrumar a postura. E aí, assim, você vai começando a entender um pouco mais e se entender e se conhecer também, né? Qual é a Eu forma que funciona mais para cada um. esse tamanho de olho que eu tenho, eu sempre presto muita atenção na minha cara, né? Porque eu acho que o meu rosto fala muito. Então eu também sempre falo isso. Você tá falando de uma coisa feliz com uma cara séria. Uma cara séria numa coisa feliz. Então você já tá se contradizendo ali. Não acho uma muleta carregar papelzinho ou celular, como for. E eu acho que você vai concordar comigo, porque eu acho que você corrobora dessa opinião. Eu acho que os links enormes desses jornais mais populares, como o Primeiro Impacto no SBT, você fez tantas vezes também, eles são mais simples, porque você pode falar, improvisar e contar muito do que você está vendo. Os jornais mais quadradinhos, os nacionais, como o SBT Brasil, que você tem ali o tempo limitado, aí você tem que ter muita estratégia mesmo, porque você tem um tempo limitado para falar uma informação que já está combinada ali, né? Então, esses que te exigem mais. Com certeza, a gente sempre falava isso, naqueles 30 segundos do SBT Brasil, principalmente, né, que era o principal jornal que a gente fazia, era aquilo que você tinha que falar e você estava encerrando o raciocínio, mas já acabou o tempo, então você tem que ter toda essa lógica também de em determinados momentos você vai falar um pouquinho mais, não vai ter tempo e o pessoal vai te cortar e vai voltar para o estúdio. Então você tem que saber também encerrar, às vezes, um raciocínio rápido. Então por isso que é Exato. importante você ter aqueles tópicos todos na sua cabeça, né? Saber, claro, as informações. E num jornal que você tem mais tempo, é muito mais legal, porque você pode conversar com o apresentador, você pode, se você tá ao vivo, mostrar o ambiente que você tá, o que tá acontecendo ali naquele momento, né? E aí, claro, aí você conversa muito mais. Então, eu acho que isso torna muito mais prático, assim, muito mais fácil. E o que a Carol começou contando, né, que ela trabalhou em rádio, que isso trouxe a ela muito poder de improviso, você pode conseguir pela internet hoje também, né? A internet te permite isso se você usá-la a seu favor na construção de vídeos, de textos, de pensamento e tudo mais. Severino, adoro um bom bloquinho. Aqui, ó, as perguntas que eu tava fazendo pra Carol, adoro. Ainda sou muito do papel e da caneta, Eu também confesso que agora nesse retorno tem alguns lugares que preferem, né? Tem algumas emissoras que preferem, se puder, usa o celular e tal, a gente usa, mas confesso que o papelzinho e a caneta sempre foram meus maiores companheiros nessa jornada, assim. Eu vou tentar chamar a Isabela, que tá falando, amada, tadinha, ela vai ficar. Eu nem combinei isso com ela. Deixa eu perguntar se a Isabelle pode entrar. Ela fez uma live comigo há pouco tempo, mas a Isabelle também tem uma construção de história muito parecida com a nossa, né? De praça, do interior, de Santo Anastácio, foi pro mundo, tá no Rio de Janeiro como se fosse o mundo mesmo, né? Fala para um monte de gente, virou uma grande carioca. Então, eu tô aparecendo já. Já tá, a gente te ama, que saudades. Eu não tô vendo você. Eu adorei isso da gente poder agora falar com um monte de gente, cara. Ai, mas eu não vou entrar na live de vocês, gente. Pelo amor de Deus. Isabelle! Você também tem uma história parecida com a nossa, uma carioca. A gente agora virou paulista, né? Bom, mais ou menos. Essa cara horrorosa com essa coisa, mas eu tava na live com essa criatura aqui. Vocês acreditam que essa criatura, ele sai, a live cai, ele pediu pra fazer uma live com ele. A live bateu 400 pessoas, assim, mais de 5 mil. Ele saía, a live caía. Eu volto, Eduardo! Gente, Dudu, quer participar da live da Tia Lívia? Dudu é o nosso youtuber. Cheguei agora. Eu fiz pergunta pra vocês aqui. Eu já até anotei, adorei. Vamos então, faz aí ao vivo a pergunta pra gente. Mas você pode responder também, né? Ó, eu gostaria de saber, porque nós três já trabalhamos em capitais diferentes, né? A pergunta que eu fiz foi a seguinte: qual é a diferença? Se tem diferença, como repórter, cobrir Rio de Janeiro, São Paulo ou Porto Alegre? Se isso para vocês tem diferença. Eu começo dizendo que com certeza pelo linguajar, hoje eu penso, gente, eu tô a 300 quilômetros do Rio de Janeiro, que palavra que eu falo aqui em São Paulo, fica, você é louca, o que é isso? O que você tá dizendo? Dá um exemplo. Pebolinha, eu falo ping-pong, eu falo totó. Totó. Eu falo semáforo, gente, na vida. O Pebolinha aqui é Fla-Flu, tá? Aí é Fla-Flu? Eu falo Pibolim. Lívia fala Totó e tu fala Fla-Flu? Fla-Flu tinha que ser o da Lívia. Exatamente, sempre é da Fá. Gente, nenhuma condição, cara. Aí eu acho também que tem uma linguagem
no Rio de Janeiro, forma de contar. A gente sabe Mas que sabia? Quando eu vim para o Rio, eu tive que aprender a falar futebol e gravar futebol, porque eu gravava futebol. E o Paulo Nogueira um dia me falou assim: não, tem que regravar o off. Eu falei: o que eu falei de errado? Ele tem que falar futebol. Eu falei: mas é futebol. Ele: mas tem que gravar futebol. você falava Mas teatro. eu falava teatro. Hoje eu falo teatro, falo futebol, mas falo bolacha e pimbolim. Bolacha, eu não sei como é que alguém aguenta, porque até hoje é uma das coisas mais difíceis. Eu falo que eu dou bolacha, eu não como bolacha. Jamais. Mas eu acho que uma coisa de reportagem de rua que a gente estava falando, eu acho que muda também pelo perfil. Eu não sei se o Rio de Janeiro é tão específico. Por exemplo, no Rio de Janeiro não existe uma repórter que vai colocar um escarpão para ir para a rua, nem se ela tiver que cobrir uma coletiva do presidente. Porque ela tá lá, se for no meio da comunidade, se começar qualquer coisa, se você vai para um factual. O Rio de Janeiro é muito intenso na reportagem, é muito dinâmico. Porrada de bomba, você tem que estar normal. E uma cidade em que você se movimenta muito rápido. Sim. Quando eu trabalhei pela Globo em São Paulo, cara, você tinha um dia para fazer uma reportagem. Eu não sei se vocês têm essa impressão, que vocês têm mais experiência do que eu. E aí você vai num lado, você tem que gravar do outro lado, as coisas são mais devagar. É porque tem muito trânsito. Você vai se limitar a fazer muito gigantesco. Aqui o Rio é grande, mas não sei, deve ser igual a Porto Alegre. Você consegue se movimentar muito na cidade grande. São Paulo... Eu sentia muito essa diferença, porque quando eu saí aqui de Porto Alegre, a gente fazia 3 reportagens num mesmo dia, né? Porque você fecha uma, já vai fechando a outra, o jornal precisa de material e você consegue se deslocar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, gente... Uma matéria, e assim, para quem não sabe, o nosso VT, né, Isabelle Lívia, que vai com 1 minuto e meio, 2 minutos no ar, leva 8 horas para ficar pronto, muitas vezes, em São Paulo. Porque a gente sai da TV às 9 da manhã, chega na primeira marcação às 11, vai gravar às 11h30 e até terminar de gravar. O motoca vai buscando uma parte da matéria, você vai para uma parte da matéria. E essas 3 aqui, brasileiros, cobrem reportagem desde quando não tinha WhatsApp, não tinha internet. A gente mandava um pedaço de papel escrito à mão na fita, na DVCAM. Metade do texto foi, outra metade foi. Bate o texto por telefone. Gente, sabe o que eu tava lembrando um dia desses? Que eu fui cobrir uma desses temporais absurdos, assim. Não me lembro se Teresópolis ou Petrópolis, enfim, não tinha internet. Então, eu passei, sei lá, 20 minutos narrando, tendo que passar para a editora o texto, para ela ir copiando, ditando. Sim. Imagina, gente. Eu já passei muita matéria sem internet, imagina. Eu fico pensando, o WhatsApp é tudo agora, né? Porque tudo na vida. Mas eu, qualquer coisa, eu anoto ainda na mão. Eu vou no papel. O papel é meu velho e bom companheiro. Eu dobro o papelzinho e anoto pra tudo ainda na vida, gente. Tanto que agora vamos ser realistas, né? A gente é old school, né? A gente não vai falar aqui em datas, né? Essas coisas assim, mas... old school raiz do jornalismo. Eu tenho 21 anos de televisão. Tava fazendo as contas que eu me formei em 2007. E eu me formei em 2006. Amiga, eu me formei em 2000 ou 2001, acho. E eu já trabalhava. Mas só pra... E sobre... Eu vi aqui se chegou uma pergunta também que acho que a gente pode falar, que a Isabel estava falando sobre as palavras que são diferentes e também sobre o sotaque. Uma menina baiana perguntou aqui se a gente tem que mudar o sotaque quando a gente vai para São Paulo. A Isabel também apresentou muitas vezes o jornal em São Paulo, né? Eu sempre briguei, né, no bom sentido muito, que eu acho que a gente tem que carregar com a gente as nossas raízes para onde quer que a gente vá. Regionalismo. Eu fui muito gaúcha a vida inteira, assim. Mas é claro que a gente tem que se adaptar, né? Então, assim, o tu no ar, eu nunca falei, a gente aprende a falar o você, né? Essa forma mais cantada, a gente suaviza. Mas eu acho que é importante a gente não perder a nossa essência. Então, assim, carregar um pouco dela e se adaptar, claro, para onde quer que você vá, né? Eu acho que era isso que ela queria. Isso é bem honesta. No meu ao vivo, eu escorrego muito. Porque o X e o S, eu não falo nada. E existem palavras, eu não sei para vocês, para mim, tem palavras que, assim, nunca na vida, nem na bancada. Festa, eu não consigo falar festa. Olha isso, gente, festa. E registro, sai registro. Não, amiga, não fala. Sinônimo. Fala isqueiro. Fala isqueiro rápido. Então, você acredita que o Felipe Malta me fez fazer isso? Ficou isqueiro. Como é que é? Tudo igual. Eu já fiz com o Dudu, é a mesma coisa. O Dudu é carioquérrimo, né?
Não tem Ah, não jeito. foi com você que eu fiz? Ah. Mas a verdade verdadeira é que assim, a gente suaviza. Eu não sei. Gente, que sotaque eu tenho? Você tem sotaque de carioca, sua paulistana. Mas eu não falo festa. Você não Não, fala você esse tem sotaque. sotaque. Mas você Eu não acho que tem. Mas eu falo, às vezes eu escorrego. Eu não te vejo falar interior. Ô, Isabelle, tem uma TV ligada aí no teu fundo, estão falando aqui. O Dudu, tá falando da Luciana, baixa. É o Dudu vendo futebol. Mas ele tem que estudar para ciências, tá? Ele tem que vai estudar lá. Ah lá, vai estudar agora. Tudo ignora a mamãe agora. Ignora. Ele não tem nenhuma. Abaixa, tá atrapalhando. Pode, mas se você abaixar. Gente, eu tô interferindo aqui. Minha situação doméstica tá interferindo nessa hora. Nosso bate-papo aqui, Isabelle Benito. Carol pediu hoje pra sogra ajudar com a Isabel. Tá com a sogra? Tá com a sogra. Não sei se já foi dormir agora, mas tá no quarto. Deus é pai. Vamos rezar que sim, né, gente? Pra ela sair daqui, ela ter descanso, né? Menina, vou deixar vocês com a live de vocês, que senão eu falo muito aqui. Mas é uma delícia ter você aqui com a gente. Mas eu vou até fazer. Peraí, deixa eu fazer mais uma pergunta que cabe para as três, então. Tem gente me perguntando se ainda dá para ter friozinho na barriga. Eu acho que sim. Eu acho que isso é algo que nos move muito, assim, no jornalismo, assim. Eu sempre gostei disso. Então, às vezes, nem é uma coisa nova, mas é ou um assunto diferente, ou com alguma pessoa que você não está acostumado a trabalhar, muitas vezes, ou você mesmo fazendo uma coisa nova. E eu acho que isso é muito legal, assim, que hoje a gente, claro, acho que com a nossa experiência a gente consegue equilibrar, né? Assim, não é aquela coisa, nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas aquele friozinho na barriga sempre é gostoso, dependendo da situação. Eu gosto dessa parte, assim, de ser uma coisa diferente, né? Algum tipo de novidade. Eu não me lembro de ter frio na barriga, gente, porque eu acho que eu faço há muito tempo a mesma coisa, entendeu? Eu não me lembro mesmo, assim, de ter frio na barriga. Eu acho muito legal ter frio na barriga, porque eu acho que são desafios, mas eu tô aqui tentando pensar qual foi a última vez que eu tive frio na barriga. O que eu tive foi, por exemplo, hoje foi um jornal muito forte para mim, porque eu tive acesso logo 6 horas da manhã ao depoimento da babá. Nossa, né? Que depoimento foi terrível. E aí eu li as 9 páginas e para mim eu tava fugindo disso, mas a gente veste a carapuça de jornalista, esquece qualquer coisa. E aí eu li. Então hoje foi um jornal muito, eu saí bem desgastada. Não tenho frio na barriga, que é essa expectativa, mas jornais como o de hoje me sugam muita energia. Mas eu acho que assim, eu e Lívia, a gente teve uma última, que não foi frio da barriga, mas foi a cobertura da votação para a prefeitura, e que a Lívia estava... Eu tive mais frio da barriga de falar merda. Vou falar aqui o palavrão. Porque eu com Isabel, a gente vai falar uma cagada que não pode falar. Meu senhor. Você não dá. Já trabalhou muito junto, estão ao vivo, acompanhando vários políticos votando por esse Brasil, e a gente ao vivo, Carol. Então, eu conheço o olhar da Lívia, eu sei o pensamento, o olhar, e a gente tem que ser isenta, e assim fomos. Mas é um último momento que eu lembro que foi meio, não frio na barriga, mas uma coisa meio assim, eu sei o que ela tá pensando. E a Lívia, eu consigo entender. Eu também não tenho grandes frios na barriga, porque eu também sou uma pessoa que me concentro muito antes de entrar. Então eu não chego a ficar nervosa. Mas assim, o Vem Pra Cá é uma novidade. Né? Ai, tá tão linda naquele telão, minha gente. Nossa senhora, é muito grande aquele telão. Falou assim, eu não um pouquinho. Gente, eu sou leonina. Eu ia amar aquele telão. Maravilhosa. Eu tiro foto dela. Nervosa. Eu tiro foto dela. Eu vou fazer o Jornal da Semana, coloca um vestido em mim, eu passo o jornal inteiro assim. Mentira! Eu tenho que... Ai, meu Deus, eu fico com vergonha. Eu ainda tenho Agora, vocês duas já apresentaram o SBT Brasil. Isso deve dar um frio na barriga. Pois você sabe que eu tenho uma coisa... Eu confesso que na estreia, o dia que eu fazia a primeira vez, que era, meu Deus, né? Eu queria muito fazer aquilo. Eu tava muito tranquila. Eu tenho algo assim que... quando eu vou fazer uma coisa que eu quero muito e que eu sei que eu tenho capacidade, que eu posso ir bem, a gente eu vou muito foca tranquila. Muito.
É, eu também. Então, Na hora do vamos Eu ver, fiquei nervosa. na hora do Eu boa noite, vamos lá, assim, eu, sabe? Eu lembro eu, que muita fi- gente eu falou fiz assim, um nossa, nem jornal. parecia que era a primeira vez. Eu também passei por isso. Eu fiz o jornal super calmo. Aí hum, eu me lembro que a editora-chefe no meu ouvido, que era a Dal, ela falou assim: Você foi muito bem, nem parece que foi seu primeiro. Eu fiz assim, um Aí vai. negócio na hora. amiga, Acabou, não me chama eu de novo. assisti. Eu assisti a sua primeira vez. E quando eu fico nervosa, eu começo a suar embaixo do braço. Menina do céu, eu tava mais nervosa que se eu estivesse lá. Claro, É muito claro que eu nervosismo. tava Eu fico dura. imaginando. É claro que a gente não faz do mesmo jeito. No último É, dia eu fiz uma semana. É claro que na sexta-feira eu tava muito melhor que na segunda, evidente. Porque eu tava é. preocupada com todas as câmeras. Mas eu Mas não a cheguei primeira a vez, gente, vocês apresentaram já um jornal nacional, né? Primeira É. vez é o Jornal da Casa. Eu imagino que deve dar um frio na barriga. É um jornal sem improviso, né? Eu, 45 da eu não noite, todo mundo consigo. Eu não assistindo. tenho nada a ver para apresentar SBT Brasil, gente. É um nervosismo da pega. Não, você não ia ficar. A única coisa é que você se sentiu muito Não, limitado, né? não é nervosismo, mas Livre dentro do programa. não é ali. Eu já falei para a Lívia na live, né? Já fizeram teste comigo, acho que eu não passei. O Diego gravou comigo. E o Diego, fala mais devagar. E eu sentada, parecia que tava assim, ó. Parecia um pincher. Não, fica que eu também acelero. Eu acelero e seguro a onda. Por exemplo, com uma Acho que você sabe que isso é uma coisa acho que é legal a gente falar também, né? Eu acho que é importante a gente ver como às vezes a gente tem um perfil para determinadas coisas nas quais a gente vai muito bem e outras que não tanto. Não quer dizer que você não vai apresentar o SBT Brasil ou que um dia eu não vou apresentar o SBT Rio. Mas que, né, a gente tem um perfil que nos direciona muito mais para algumas atividades, às vezes para Voltou. outras. Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu quero trabalhar no Eu tô jornalismo, aqui, mas eu não gente. posso aparecer na frente da câmera. Beleza, faz outra coisa, né? Tá sim, Isabelle. Eu super concordo, Carol. A gente tem que ir direcionando o que a gente sabe fazer de melhor. Eu tô amando no Vem Pra Cá a possibilidade de, apesar da gente ter ali um direcionamento de pautas, eu saio completamente, não existe um TP. Tanto que até assim, a gente está com cobertura agora do caso Henri, né? Super triste e tudo mais. Mas eu nem combino uma pergunta com a repórter. Porque ela já sabe, assim, olha, pode ser que eu fale um monte de coisa do que você vai dizer, você vai, improvisa, volta. Porque é um grande improviso, são 3 pessoas ali falando. Eu falo pra caramba. Eu tenho que ficar organizando ali quem tá no palco também. Então, assim, me deixa livre que aí vai ser mais fácil. Sempre Uhum. que, eu acho que sempre tem uma grande responsabilidade você estar livre, mas tem o gostinho. Eu acho que isso que talvez não deixe a Isabelle tão nervosa. Porque ali tá na mão dela, né? É a É. responsabilidade, mas tem ali aquela coisa, bom, joga aqui pra mim que vou chutar. Mas somos 3 jornalistas que temos uma experiência de jornal local muito grande, eu acho que é importante falar. As 3 aqui, que já amassaram muito barro nessa vida. E que Sim. isso dá uma... Não adianta, as pessoas hoje são muito imediatistas. Quando eu converso com estudante de jornalismo, as pessoas acham que é muito imediatista. Você sai da faculdade, você consegue ser uma Carol Aguaidas, você consegue ser uma Lívia Reich. Para a gente ser quem a gente é, rapaz, a gente já fez muita coisa de improviso, muita coisa em que joga a bola que a gente dá conta na rua, joga a bola que a gente faz ao vivo, joga a bola no estúdio que a gente dá conta. Porque Outra coisa televisão ruim, é isso. outra coisa de madrugada, e assim, isso que a gente estava falando bem no comecinho da live, assim, sem escolher muito, né, Isabelle? Não. Hoje em dia a gente até pode se dar o luxo de escolher aqui e ali. Eu ainda tenho muito a galgar, nem acho que eu possa dizer, olha, se forma querendo ser Lívia Hack. Não, eu tenho muito, não queira ser ainda como eu. Mas ainda assim, eu tenho uma história da qual eu me orgulho muito. Eu já trabalhei em tudo quanto é praça, era chamada, eu ia, e assim, bacana, que legal, vambora, vamos aprender. Né? E agora, por exemplo, eu tô perdendo férias, eu tô pegando feriado, eu tô fazendo jornalismo e o programa, não tem essa. Mas tá pra uma mim experiência incrível, tá muito legal. Não, eu acho que de novo vale corroborar, que eu já falei, que acho que a Isabelle deve concordar, né? A bagagem, a experiência que a gente adquire, dizendo sim, aceitando e fazendo horários diferentes e trabalhando, né, até às vezes mais do que o que a gente deveria, entre aspas, a gente carrega com a gente para onde a gente for. Então, acho que isso são coisas que ninguém nos tira, o conhecimento ninguém tira da gente, né? Então, acho que isso é extremamente importante, principalmente na nossa profissão, que a Carolina, a Lívia, a Isabelle, é a repórter, a apresentadora da emissora X, mas a gente é profissional enquanto cada uma de nós, né? E você pode um dia ter o seu canal, você pode, né, ter a sua TV, quem sabe um dia se tiver condições para isso.
e seguir em frente. Então, a gente tem que pensar na gente enquanto profissional, não sempre atrelado a uma só empresa, né? Então, acho que isso é muito legal hoje, que a gente pode fazer no jornalismo também. A Isabelle hoje tá na TV, jornal, rádio. Isso é uma delícia, né? Você tá Ah, é em uma tanto... delícia. Eu acho São que vocês diferentes, né? são caminhos muito diferentes. Eu faço, para quem não sabe, eu tenho apresento o SBT Rio, tenho um programa de rádio na Rádio Tupi e tenho uma coluna no jornal. Então, eu acho que assim, a gente virou, quando a gente fez faculdade, você quer ser de jornal, você quer ser de rádio, você quer. Hoje não existe isso. Você é um comunicador e você é um jornalista de plataformas de comunicação. Eu acho que casa com o que a Carol falou. Eu busco isso. Ontem eu aprendo muito com o Diego San Germano também, nessa história do EM, por exemplo, eu aprendi que as minhas redes sociais também é um canal. E eu aprendi essa semana isso. É um canal. Então, eu conseguia furo de reportagem do caso e eu não usava no Twitter. E as pessoas são imediatistas. E eu não sabia fazer isso, entendeu? O que eu fiz? Eu comecei ontem a usar meu Twitter como uma plataforma, que o Daniel Adjuto fez muito já isso, né? Sim. Com fonte de informação em Brasília. O Twitter do Daniel para a gente saber coisa de Brasília. Aí eu falei, cara, eu sigo jornalistas que também são fontes próprias, como a Carol falou, de comunicação. E comecei a usar. Nesse caso, infelizmente, o caso horroroso, de que eu consegui fontes, de conseguir as coisas, que eu comecei a jogar no meu Twitter. Então, e a gente tem uma força muito grande como rede social, né? Que às vezes a gente fica nos stories, que eu adoro isso, eu adoro, vocês sabem, se vocês me acompanham, eu adoro essa parte, nesse vem pra cá, eu acho muito legal, acho lindo a Lívia naquele palco, acho lindo você ter essa experiência de jornalismo, entretenimento, acho que abre muitas portas, mas eu acho que a gente é basicamente tudo, a gente é jornalista, e as três aqui eu conheço o trabalho de vocês, eu conheço vocês, a gente adora esse negócio de jornalismo, então a gente é uma plataforma de jornalismo, eu acho que isso que a Carol falou casa muito, de informação. E um jornalismo num lugar onde a fake news ganha tanta força, eu acho que a gente é o lado oposto disso, a fake news ganha força e eleva a gente, porque a importância de você ver numa plataforma, a Lívia falando, a Carol falando, você reforça, tipo, cara, é apurado, porque nunca você vai ver algo que é nosso que a gente não apurou, entendeu? Exatamente. A gente pode, erros acontecem, pode acontecer da gente, eu fui enganada esses dias, o cara diz que foi discriminado não sei se vocês acompanharam, discriminado num prédio da Barra, que foi surrado, só que ele matou, né? Um porteiro. Nossa, ele foi horrível. E ele foi no meu programa, chorou, machucado, tinha feito BO, e o condomínio não tinha se posicionado, então ninguém sabia da história do porteiro ainda. Depois eu voltei atrás, falei, gente, fomos enganados, a vítima é tal, hoje ele foi indiciado por homicídio, meti o pau e ainda me senti enganada e falei que me senti enganada, porque eu acho que o público deve isso. Mas eu acho que a gente, como plataforma de comunicação apurada, a gente é jornalista na essência. As três, eu acho que é importante isso. E é uma delícia. Eu acho que é isso que muita gente tem perguntado. Muita gente tem perguntado justamente isso, né? Sobre o canal do YouTube, do Twitter. E é isso. Eu acho que nós, jornalistas, né? Somos uma fonte de informação e podemos utilizá-la de N maneiras, não necessariamente atrelada a uma empresa, né? Enfim, ou a outro meio de comunicação. E o caminho é esse, né? Eu acho que é um caminho sem volta também. Que essa coisa da Isabelle diz assim, nós não somos robôs, então fatalmente vão acontecer erros e tudo bem. Desde, eu também acho que a verdade é tão bacana ali. No jornal mais quadradinho fica mais difícil você dizer, mas ainda assim você vira e mexe, tem que fazer uma errata. Mas nesse jornal do dia a dia, que você acaba criando um vínculo com a pessoa, até numa participação minha, não vem pra cá, eu canso de dizer, olha, isso eu preciso apurar melhor, mas a informação hoje é essa, agora é isso. Então, a gente tem essa informação, mas a gente tem que questionar. Tipo, apareceu o peixinho no Rio Pinheiros, o rio está despoluído? Será? Vamos questionar aqui, né? Estão dizendo Então, assim, eu acho que cabe, porque aí a pessoa que está ali do outro lado, te ouvindo, te vendo, te lendo, como for, ela também vai criar um vínculo com você, né? Então, todos esses canais, esses meios de informação, eles nos permitem essa pluralidade de várias formas de você passar informação, mas também de você ser um pouco... Você é o jornalista ali, mas eu acho que até isso te torna mais crível. Você se mostrar humano. Toda uma construção de apuração. Isso que eu acho muito legal. Porque, assim, eu descobri que eu estava sendo enganada pelo Twitter mesmo. Eu desconfiei um pouco quando eu comecei a ver vídeos desse moço, já antigos, meio já com o discurso pronto.
Cheguei na redação e falei, gente, falei com cuidado, porque até então todo mundo tava, né, com ele. Falei, gente, vamos ser jornalista? Vamos ser jornalista? E deu 1 hora depois, estourou a história do porteiro. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que faro jornalístico também. Com a experiência a gente cria, né, gente? A gente deixa essa inocência de lado, né? Inocência hoje que parece não é uma palavra legal, porque a inocência hoje é aquela que o tiozão do WhatsApp consegue enganar as pessoas, entendeu? É aquela fake news que roda, e aquela coisa agora. A Polícia Federal está com uma investigação de fake news de gente espalhando e as pessoas acreditando de venda de vacina pelo WhatsApp. Olha que ponto, entendeu? Então, assim, a gente também, essa inocência, perder essa inocência que hoje todo mundo acredita em rede social, em coisas compartilhadas, a gente também ganha um casco como jornalista, vocês não concordam? Ganha. Eu acho que toda vez que eu desconfio de uma coisa, eu já aprendi com isso. Toda vez que eu passei por cima, não, mas não deve ser nada. Eu me ferrei. Então, já acendeu um sinalzinho, vai procurar, porque não deve ser, alguma coisa tem. E acho que cada vez mais cuidado justamente por isso. Agora, a gente tá aqui numa live, tem um monte de gente mandando aqui, fulano, quero contar uma história, quero isso. É muito mais fácil também que a pessoa passe a informação e o contato que as pessoas têm com o jornalista que vai levar essa informação adiante. Claro. Então, muitas vezes nisso, né, a pessoa quer te pegar ali de algum jeito, aí você tem que ir atrás e realmente, de fato, confirmar que é o nosso papel e cada vez mais necessário, né, diante de tanta fake news que a gente tem visto. A gente fala muito, mas o jornalista ele tem que ouvir muito as histórias e a partir de saber ouvir as histórias, uma coisa que não muda do jornalismo com qualquer tecnologia, apurar. Não tem. Exatamente. É apuração. Isso não muda de jeito nenhum. Sozinho e ir atrás, procurando por fontes, porque o jornalista sempre tem algum caminho. Acho que isso é a grande arte também. Ou você vai ter dentro de uma redação muita gente ali para te ajudar, né? Para pensar ali com você, será que é prudente dar agora? Será que eu espero mais um pouquinho, mas pego a informação? Isso é muito duro do jornalismo diário, que é uma coisa que a Isabelle faz, né? Que tem muita concorrência. E a gente se pega ali, e aí, eu tenho tempo a perder? Eu consigo esperar e apurar, ou de repente levar uma... Hoje é tudo muito imediato, gente. Mas é aí que a gente tem que ter mais... É aí que as pessoas têm que ter mais cuidado ainda, né? Que é justamente nesse imediatismo que a gente acaba, né, caindo aí, passando por alguma coisa. Então, acho que realmente isso eu acho que é o que fica mesmo, assim. A gente fala, tá falando de novo sobre a importância de checar a fonte. Mas isso é muito importante cada vez mais diante desse imediatismo, né? Até que ponto a gente tem que pensar, às vezes vale você dar a notícia sem ter a mínima ideia se ela é correta ou não, ou você esperar mais um pouco, não ser o primeiro, o exclusivo, o primeiro a dar, mas dar ela, né, com verdade mesmo, que a pessoa possa confiar e acreditar em você ou no seu veículo, né? Isso é um teste diário no SBT Rio. No caso do jornal, vocês abriram espaço para uma pessoa falar, vocês não estavam falando por ela. Então, o SBT Rio não mentiu, só deu espaço para um cara muito mau caráter, sem querer. Amiga, você quer o pior dessa história? Eu fiquei tão consternada com ele. E ele sentado, amuado no chão. Porra, eu tava pensando o seguinte. Muitos entregadores passam, eu já vi isso. Sim. Passam muita discriminação. Tem elevador de serviço, elevador de social, isso é proibido, pelo amor de Deus. E tem, sabemos que tem em todos os lugares. E os caras estão ganhando o mínimo para entregar comida no meio de uma pandemia, sabe? Assim, então eu tava muito consternada. Vem a parte engraçada da história. Quando termina, eu tô tão assim, olhando para ele, ele com o discurso pronto, eu termino e falo assim, sabe, Vinícius, eu vou falar uma coisa para você. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai... Oi, garri no ódio dessa criatura. Eu tô no ranço dessa pessoa. Não, eu meti uma poesia de Xande de Pilares pra ele, gente. Isso não tem perdão. Não tem perdão, Isabelle. Olha, eu acho que a gente aprende com essas histórias também, né? Que passou, que outras pessoas passaram. Que é isso, assim, não é que você tenha que sempre duvidar, né? Mas que você tenha sempre esse olhar, tipo, será que é isso mesmo? Vamos confirmar com mais alguém? Vamos ter certeza absoluta, né? Por isso que a gente acaba virando a polícia, né, gente? A gente fica aquela assim, calma. Tá, o crime tá ali, calma, vamos ver. Deixa eu desconfiar. Deixa eu desconfiar, né? Uma vez, um dos delegados, acho que falou lá no programa o seguinte, numa cena de crime, eu só não desconfio de mim.
E é verdade. Caraca. Eu tava. E sou eu o agente investigador. Eu acho que é isso que o jornalista sempre... Ele tá sempre assim e ele sempre tá com o faro ligado. Calma, eu ainda não vou na onda e vou ouvir tudo. Mas Lembrando que a gente até para isso tem que ter cautela, que, por exemplo, todo mundo, no caso do Henry, achou muito estranho aquela mãe, daquele jeito, aquela frieza, aquela mulher elegante, toda arrumada, indo prestar depoimento. Tinham muitos elementos ali esquisitérrimos. Já se sabia que ela tinha ido ao salão. Hoje já se sabe que ela pediu para entrar num curso. Tipo, vida que segue, meu filho morreu. Vamos lá para o curso de inglês. É. Só que até nisso, antes deles serem presos, até nisso tinha que se falar com muito cuidado, né? Oi. Olha, a polícia, né? Tá investigando. E ela, inclusive, usou isso para ir prestar depoimento, né? 9 dias depois, acho que foi, né? E a polícia entendeu, né? Momento de consternação. Então, é claro que tudo isso tem que se ter muito cuidado, né? Vamos falar bem a realidade aqui, já que a gente está falando, tem muita realidade com tudo, Carol. A Lívia trabalhou aqui. Tudo que envolve esse caso é muito perigoso até para você falar. É claro. Família você sabe que hoje foi investigada num episódio horroroso de tortura de jornalistas, entendeu? Exato. É isso. É muito. A Lívia tem toda a razão nesse caso, todo mundo falava, e era muito sensível pela situação. Sabe de quem eu tenho muita pena? Da babá. Porque eu, desde o início, tive muito cuidado e tenho até hoje de falar. Ela prestou um falso testemunho? Sim. Mas ao que essa mulher foi submetida? Não, o depoimento dela eu li tudo. Ela estava com medo. A gente já sabia, né, Lívia, qual era o medo dela, né? Dava para entender. Você tem que tomar cuidado, porque você não pode acusar ninguém. Mas assim, sim, claro que essa mulher tinha muito medo. Ela tinha razão para ter. Né? O delegado fala uma coisa muito importante, e eu presto muita atenção como jornalista, eu acho que vocês também em coletiva. Ele fala, calma, ela fez o papel dela, ela alertou a responsável moral, a mãe. E ele estava com muito sangue nos olhos, né, Isabelle? Na coletiva dele, era assim, muito notório que ele estava muito... ele estava com muita raiva daquela mãe, porque ele dizia assim, ela não tinha só uma obrigação... Um dever moral. Ela tinha um dever legal com aquela criança. Então, assim... Mas eu acho que é um ótimo exemplo. Tanto esse do motoca, que, né, acabou enganando, e todo mundo cairia. Eu acho que eu ia ficar revoltadíssima também. Porque, é claro, a gente acaba se envolvendo. A gente diz que é imparcial, a gente se envolve o tempo inteiro. Não, e no caso que a Isabelle citou, se é usado, né? Ali o cara usou o jornal, a Isabelle, né? E todo mundo. Né? Ele editou a história, foi a delegação. Exatamente. Só omitiu da forma que lhe interessava. Bateu na cabeça do cara. Porque, só para resumir, para quem não conhece, ele nem imaginava que o cara estava internado e o cara depois ia morrer, né? Foi terrível. Mas ele se desculpou depois, Isabelle, ele desapareceu? Não, para contar um bastidor bom aqui, eu fico sabendo poucos minutos antes de entrar no jornal. E aí ele tá para entrar de novo comigo. Quando ele viu eu narrando as imagens, ele viu que eu vi as imagens e eu narro as imagens daquele jeito, eu falo, chama o Marcos Vinícius agora. Ele arrancou e foi embora. Olha, quer dizer, foi de tudo pensado mesmo. Que mau caráter, que pena, né? Ele foi embora. Uma pena, né, gente? Uma pena, né? Porque os colegas dele foram lá, protestaram, porque passam pela mesma situação. Não, é difícil, uma situação muito difícil. De um canal, de uma voz, podia ser uma história real, né? Na verdade, todo mundo caiu, todo mundo deu, né? Na verdade, a gente botou ele ao vivo, mas todo mundo deu. E depois todo mundo acabou, porque o condomínio demorou para mostrar as imagens, né? E até então só tinha imagem do celular dele. Que bom, que pelo menos depois se posicionou. Meninas, já que a gente está se encaminhando para o fim, a Isabelle entrou, que legal! Não, gente, para, eu vou sair dessa live. Imagina, foi super legal, que a gente tem histórias de vida tão parecidas, e todas de praça, isso para quem tá aqui nos ouvindo, isso é maravilhoso. Então, eu já pedi isso para a Isabelle uma vez, então eu vou começar com a Carol hoje para deixar aqui uma dica, um pouco da sua história, da sua trajetória, do que você acha que fica para quem estiver querendo entrar no jornalismo. Eu acho que foi muito do que a gente falou, que se você gosta, se você acredita, ir atrás, aproveitar todas as oportunidades, nunca achar tipo, não, eu não tenho capacidade, não sei se eu consigo. Vai lá, mostra o que você sabe, treina antes, pega lá na frente do espelho, pega o seu celular, né? Inventa um texto na sua cabeça, vai elencando ideias e vai vendo onde que você melhor se coloca, que foi o que a gente falou aqui, né? Nem todo mundo vai bem em tudo, né? Nem todo mundo tem o dom para determinada função.
E aí você vai se encontrando e tem que ir em frente, assim. Eu acho que não é problema a idade que a pessoa tem, se ela decidiu isso com 18 ou com 38 anos. Não é problema a cidade de onde ela vem, acho que nós três somos exemplos disso, né? Mas é problema, assim, você não ter coragem. Você tem que ter coragem, eu acho que isso é algo que você tem que ter muito no jornalismo, e estar disposto a passar por tudo que a gente passa dentro do jornalismo, que é o não ter o fim de semana, é o não ter o feriado, é às vezes ter que estar numa situação que você jamais gostaria de estar ali vivendo ou contando aquela história, mas que faz parte da nossa profissão. Então, acho que Vendo se sem você fio. tem se você tem isso, vai em frente, que aí as oportunidades sempre aparecem, né? Eu acho que para quem gosta do que faz, assim, a gente faz as oportunidades aparecerem também. Carol, pra gente se despedir, porque eu tô com muita saudade de Carol. Imagina, né? A gente tava sempre pertinho. Onde que as pessoas te encontram agora? Além das Eu redes tô sociais. em vários momentos, assim, Lívia, mas nas redes sociais sempre. Tenho feito alguns trabalhos para as emissoras locais, aqui o pessoal aqui do Rio Grande do Sul me Tá vê. sempre aí, né, E Carol? de vez em quando estou na CNN Brasil, então quando tem notícia importante aqui do Rio Grande do Sul, normalmente eu estou dando as informações também daí para o Brasil inteiro, né? No 524, no 577 da NET, né? Ou no 77. E estamos aí, estamos sempre buscando a melhor informação e agora sempre tentando passar o que acontece aqui no Rio Grande do Sul para o Brasil inteiro. Agora no caminho contrário. Antes era o que tinha no Brasil, o Rio Grande do Sul me via, agora estou no caminho inverso. O que acontece aqui, vocês podem matar a saudade daí quando vocês me veem em rede. Ah, Vai guria. falando na internet também. Belinha, fala de novo aí pra gente, então. Agora, até diante desses novos acontecimentos, né? Porque todo dia a gente tem uma novidade, uma dica nova. Eu acho que é coragem, né? A Carol falou a palavra coragem, eu vou repetir essa palavra. Principalmente, nós vamos marcar uma geração de ter que ter muita coragem, resistência, perseverança. A imprensa é importante, as coisas passam, a imprensa vai ficar. E a imprensa é marco histórico, aceitem. A imprensa é manutenção de uma democracia que vai levar desde o ônibus na sua casa até uma política de saúde pública. Então é isso. A imprensa é importante. Não sou eu, Carol, Olivia, é a imprensa em si. A gente também vai passar e a gente espera que outros jornalistas com coragem também façam esse trabalho que é preciso. Mas eu acho uma coisa muito importante que vocês debateram aqui é que muita gente olha a gente na TV e acha que isso é símbolo de sucesso, sendo que não importa. Jornalistas incríveis que eu já conheci na vida não faziam ao vivo por nada e eram incríveis. Sim. Jornalistas incríveis fazem coisa fora das câmeras que eu não tenho capacidade de fazer. Então, você gosta de jornalismo, você quer ser jornalista, muitas vezes a câmera é um namoro. E aí, esse namoro não vinga de relacionamento. Não tem problema, não quer dizer que você não é um jornalista. Eu acho que o importante é você ter todo esse embasamento, é você colar, ver. O Leandro, marido da Lívia, falou esses dias, olhar na redação, poxa vida, aquele cara que eu sei, cola nele, como ele faz? Isso eu achei muito legal. Como que ele faz o off, como que ele faz a passagem, como que esse homem faz isso, como que essa mulher faz isso? Colar as pessoas, né? Eu acho que eu tive pessoas que eu colei e que me ajudaram muito, Lívia deve ter tido, Carol também, e que são referências ótimas. Jornalista não é imediatista, jornalismo não se faz assim. A gente começa cru, começa foca, para ir ganhando bagagem, com coragem, com caráter, tentando buscar sempre a informação. Qualquer um pode chegar em qualquer lugar com sucesso no jornalismo. Então é isso. Em qualquer função, basta você ser jornalista, se apaixonar, mas a palavra que a Carol falou é essa. Para mim, hoje, diante de tudo isso que a gente está vendo, é ter coragem. Não tem como você ser um jornalista medroso. Com certeza. Coragem, uma certa desconfiança das coisas, mas um olhar positivo também ao mesmo tempo, resiliência. Mas acho Nossa, que persistência, a gente vai passando, né? Essas coisas todas vão passando e a gente fica que é um pouco do que a Isabelle e Carol elas estão falando, porque essa é a necessidade, né? A gente se faz fundamental e a gente tem que acreditar nisso, né? Por isso cada vez mais unidos também, não só e uma coisa que é muito importante, não é assim a sociedade e os jornalistas. Estamos todos aí juntos, né? E lutando por um mesmo ideal de uma sociedade melhor, né? Assim, parece utópico, mas é o que todo mundo deseja. Eu acho que nossa obrigação é tentar fazer isso e tentar melhorar também. A gente sabe que a mente das coisas é por causa do nosso trabalho também, né? a gente ama o Brasil, né? Jornalista, em sua essência, ajudou muito historicamente.
esse país e continua ajudando. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso. Que jornalista, ele é o trabalhador das palavras, ele é o pedreiro das palavras e é onde a informação vai chegar na sua casa e você vai poder fazer a diferença. Então, acho que eu tenho muito orgulho de ser jornalista, gente, mas eu tenho muito orgulho de verdade. Até quando a Muito gente mesmo. dá voz, quando a gente é o porta-voz de uma notícia ou quando a gente dá voz para alguém importante. Olha que máximo, assim, você tá permitindo que aquela pessoa lá em outro lugar, longe pra caramba, escute uma coisa que é importante, aprenda, entenda. Isso é fundamental, né? Isso é incrível. Eu acho que Levar conhecimento, né? Sempre é importante também. Acho que é nosso papel também numa sociedade que precisa tanto, né? O conhecimento e a informação. Acho que aí a gente se faz cada vez mais essencial. Qual a fundamental. reportagem mais marcante da vida de vocês? Nossa, eu acho que Eu fiz algumas que me marcaram muito, mas quando eu cobri ainda aqui em Porto Alegre, aquele acidente do voo 354 da TAM, que saiu aqui do Rio Grande do Sul para Congonhas, em São Paulo, eu acompanhei aqui os familiares recebendo nome a nome, notícia das vítimas, e isso me marcou muito, assim. Tem momentos que eu nunca mais esqueci, assim, sabe? Acho que essa foi uma muito marcante, assim. Verdade. O engraçado é que, assim, eu já fiz coisas terríveis e já fiz coisas muito grandiosas, mas uma das que mais me marcou, a Isabelle talvez lembre, foi da furadeira. O rapaz, o marido que foi morto com uma furadeira na mão. Pelo Bob. E o que acontece? Como eu cheguei muito rápido, eu fiquei muito próxima à esposa dele. Ela passou o link inteiro de mão dada comigo. Eu lembro Ela disso. passou o link de mão dada. Ela acabou o link me abraçando. Então, assim, foi muito forte. Aquele dia Eu lembro disso. Eu lembro desse link. E a irmã dela, a Lívia não tá contando, a irmã dela, pedindo pra ela não, e ela queria, ela pegou na mão da Lívia, ela se agarrou naquilo, ela queria falar, ela queria justiça pelo marido dela, que tava com uma furadeira. Eu fui nessa casa, se eu não me engano, era Andaraí, né, Lívia? Andaraí. E o policial tava descendo, olhou, ele tava com a furadeira. Furadeira no terraço, assim, uma E coisa. o Rio do de Janeiro, sabe? Procura do Rio de Janeiro, caçar com a arma e atirou e matou. Então, eu lembro muito bem, muito bem. Lembro das duas que as duas fizeram aí. E você, Bélia? Eu, sem dúvida nenhuma, também fiz coisas grandiosas, como é emocionante pra mim, que eu não esperava que ia ser tão emocionante, mas fiquei muito abalada, que foi subir o Cristo por dentro e sair no braço dele. Gente, porque o Rio de Janeiro me deu tudo das minhas conquistas. Essa cidade, pra mim, quando fala no meu programa de rádio que eu tenho a alma carioca, eu tenho muito amor, eu tenho muito orgulho dele ser carioca. Deixa eu terminar aqui, só terminar. Peraí, só um minutinho, peraí. É isso, mãe. Aí, mas a mais importante para mim também foi uma situação muito difícil. Foi a cobertura da tragédia da Serra, em que a minha equipe pelo SBT Brasil tinha que chegar de helicóptero onde nenhum bombeiro tinha chegado. Nossa. E como disse a Carol, eu vi coisas e ouvi coisas que eu não queria ter visto, mas que eu achei importante a imprensa estar lá, porque a gente fala tragédia, mas eram coisas que poderiam ser evitadas e que hoje ainda não foram evitadas, mesmo diante da morte de tanta gente. Então essa para mim foi a mais marcante da vida, da vida. E quanta coisa a gente passa no jornalismo, filtra nós mesmos, né? Porque a gente não pode passar para o outro e nem divide em casa, né? Não divide. Eu costumo... a gente tem mais que são jornalistas, então a gente até divide um pouco, mas você não vai dividir em casa. Eu não divido. Eu acho que a gente faz uma coisa igual o médico faz, sabe? Que tem as decisões difíceis e vê coisa muito, ainda mais agora. Eu acho que a gente, como jornalista, meio que dá uma blindada na hora, né? Um exemplo claro, que eu não sei se a Carol passou, mas Lívia passou várias vezes, a gente já ficou em meio a tiroteios brabíssimos na favela e a gente tava lá. E se alguém pergunta, você não tinha medo? A gente não tinha medo. A gente tava lá fazendo. Eu dirigi depois. E aí a gente faz tudo, entrega, blindado. Eu fiquei no meio da linha vermelha, sozinha, dirigindo meu carro, sem estar com o microfone na mão no meio do tiroteio, parecia uma barata tonta. Eu quase desmaiei, entendeu? Parece que o microfone... A pessoa física, não a jurídica, né? Exatamente. E pra gente encerrar também, momentos que a gente passa que jamais imaginou. Por exemplo, eu uma vez fui cobrir um acidente de trânsito ainda aqui no Rio Grande do Sul. Você vai lá, pega as informações, o corpo ali ainda dentro do carro. E aí fui ver o nome, era um amigo meu. Então, assim, ele na hora você faz, você manda a reportagem, você fala, e aí depois é que você, né, para. Desaba, né? Nossa, cara. Não é fácil também,
mas faz parte do jogo, né? Do nosso dia a dia. A gente não sabe quem tá ali a hora que a gente vai. Então, acho que a gente, de fato, Eu se já blinda. passei mais perto disso, foi um irmão de um amigo do Leandro, que foi morto pela milícia, e eu fiz o link. Então ele Nossa. ia sabendo das informações por mim, mas eu não o conhecia. Eu sabia que aquilo era muito pesado, eu sabia que eu estava passando, que tinha nome aquela pessoa, e tinha um rosto ali para mim, mas não um amigo, deve ser uma coisa Eu estrondosa. atendi o telefone com 19 anos na redação da Globo, no interior de São Paulo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu saí às 8 horas e eu fiquei esperando a ligação de uma pauta que eu tinha que marcar para o Bom Dia São Paulo. E fiquei, quando era 8h24, que eu olhei no relógio, toco o telefone, era o cara da polícia falando: Ô, é da TV Fronteira? Falei: Oi, é. Ó, a gente acabou de resgatar o corpo de uma jornalista aqui na represa. Eu, quê? Já gelei, porque desse tamanho, eu sabia que era alguém conhecido. Claro. E aí, eu não queria fazer a pergunta, mas eu fiz: tem crachá? Tem. Qual é o nome? Ele deu o nome e era uma das minhas melhores amigas. É. Foi vítima Nossa. de um assalto, o cara assaltou e eu tive que trabalhar. E foi muito difícil. E são histórias que a gente tem que contar, né? E não adianta. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vida de jornalista, assim, é tudo corrido, entendeu? Então agora, marido começa uma live, então mamãe tem que ficar off. E eu invadi essa live. Eu não invadi essa live. Foi Não, Lívia claro Raia que que não, me você foi botou. convidada. Muito Carol, obrigada pelo muito convite, Lívia. obrigada, Adorei, matei um tá? pouquinho da saudade de vocês. Tomara que É, todo mundo tenha gostado. com E estamos certeza. por A aqui. gente volta a Dúvidas, marcar. perguntas, a gente volta a se Gente, falar. não foi bom essa mesa redonda? Eu Maravilhoso. gostei dessa Legal, eu ideia. também adorei. Ah, Vamos vamos marcar sorrir que eu vou tudo. fazer um print. Vai, 1, 2, 3 e... Ah, adorei. Beijo, Beijo pra gente. todas. Até a próxima. Bom ver vocês. Beijo, beijo.